Olá mais uma vez. Vamos entrar agora no terceiro caderno que fala sobre o Espiritismo e na relação que tem com as outras doutrinas espiritualistas, sem antes deixar de fazer um pequeno resumo do que são os princípios fundamentais da doutrina espírita, que iremos depois debater ao longo de uma série de cadernos sobre especificamente cada um dos temas. Então vamos ver os princípios fundamentais da doutrina, vamos ver qual é o caráter da revelação espírita, falar de Jesus, de Moisés e do Espiritismo, e vamos ver a relação que existe entre o Espiritismo e as outras doutrinas espiritualistas, entre as quais a Rosa Cruz, a Teosofia, a Cabala e a Umbanda. Não são doutrinas com muita expressividade em Portugal ainda, existem alguns adeptos, é verdade, mas têm alguns pontos em comuns com o Espiritismo e então achamos por bem abordá-las neste caderno. Vamos ver ainda a relação do Espiritismo com as religiões, ver qual é o desenvolvimento das religiões, que passam pela fase da magia, pela fase religiosa e ainda pela fase da religião espiritual, e depois vamos colocar a seguinte questão, que se é o Espiritismo uma religião. Olá companheiros, bem-vindos ao nosso terceiro caderno do curso básico de Espiritismo. Vamos já fazer agora uma abordagem mais concreta aos princípios da doutrina espírita, entrando em matéria espírita, por assim dizer, com mais afinco. E então o terceiro caderno trata da relação que existe entre o Espiritismo e com as outras doutrinas espiritualistas. E então vamos ver os princípios fundamentais da doutrina espírita, vamos ver de uma forma sintética, vamos fazer um resumo dos seus princípios fundamentais ou das suas bases filosóficas, mas em resumo, porque depois, com o decorrer do curso, e ainda falta muita coisa, vamos esmiuçar cada um destes pontos com mais rigor. Temos então depois também qual é o caráter da revelação espírita, vamos comparar então o Espiritismo com as outras doutrinas espiritualistas e em particular com a Rosa Cruz, a Teosofia, a Cabala e a Umbanda. Vamos ainda falar e estabelecer mais uma vez, depois de termos dado já um pequeno toque no caderno anterior, da relação do Espiritismo com as religiões, e então vamos voltar a falar com algum pormenor mais sobre a fase da magia, a fase religiosa e a questão do Espiritismo, concretamente por assim dizer. E depois questionarmos, o Espiritismo é uma religião? E portanto, o caderno irá encerrar sobre essa temática. Então, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Ou seja, o que é que define o Espiritismo, de que é que trata esta doutrina? E então, resumidamente, mais uma vez, sem entrarmos em grandes pormenores, vamos deixar isso para cadernos mais à frente, vamos montar este corpo doutrinário, esta peça de que falamos. E então, o primeiro princípio, como já tínhamos referido também no segundo caderno, fala-nos de Deus e vai-nos vamos falar sobre os conceitos de Deus, comparando com os seus, ou definindo pelas suas características. Deus, o Deus eterno, o Deus imaterial, o Deus único, o Deus omnipotente, o Deus justo, o Deus bom e, finalmente, o Deus criador do universo. Os seres materiais constituem um mundo visível, é aquilo que nós somos, os encarnados. Nós somos os espíritos encarnados. Os espíritos encarnados, não os espíritos vermelhos, como alguém, às vezes, quando começa a tratar com esta nossa terminologia, diz então há espíritos vermelhos, encarnados, e depois desencarnados. O que é isso de desencarnados? Portanto, são estados, ou são formas, ou são estados, exatamente, em que o espírito se encontra ora encarnado, ou seja, dentro de um corpo físico, encarnado dentro da carne, e esses são aquilo que constitui o mundo visível, somos nós, os encarnados, que estamos a ver e a ouvir. E depois, os seres imateriais constituem um mundo invisível. Invisível àqueles que não conseguem vê-lo, ou os médios com vidência, ou então em casos de fenómenos de materialização, como também poderá ser abordado, neste caso, noutros cursos. O mundo invisível, por incrível que pareça, que é um mundo normal. É um mundo primitivo e eterno. E o visível é secundário. É engraçado, só este primeiro princípio, não sei se recordam quando nós falávamos no caderno anterior sobre aquela nossa amiga cujos pressupostos de vida assentavam sobre o mundo material.
o mundo material realmente é cópia do mundo invisível. Se o mundo material existe, existe porque existe o mundo invisível. Existe porque o mundo invisível tem a necessidade, dentro da esquemática da evolução imposta ou sugerida por Deus, que nós só conseguimos perceber um bocadinho, muito pouco mesmo, tanto o mundo invisível é o original. E é engraçado, já fazendo um pequeno parênteses só sobre isto, quando nós festejamos o reencarno ou a encarnação dos espíritos, nós festejamos a partida dos espíritos do seu mundo original. E que é mais sofrido. Só para encarnar um espírito ainda precisa de bastante tempo, só a vida intrauterina normalmente passa-se um período de 9 meses no que toca à espécie humana, enquanto que para desencarnar pode ser já no minuto seguinte. E quando nós saímos do mundo dos espíritos, do nosso mundo, deixamos lá aqueles que também são nossos amigos e nossos familiares, se calhar em maior número do que aqueles que existem neste nosso mundo. E então temos lá muita gente conhecida também porque deixamos aquilo que é a nossa origem e ficamos tristes quando voltamos para lá. É como um imigrante que está num país estrangeiro e quando retorna ao seu país vai sempre feliz, porque retorna à sua origem. Nós não fazemos isso enquanto encarnados. Entristecemos-nos quando alguém parte, supostamente para um mundo melhor, que é o seu mundo. O homem, outro dos princípios fundamentais, é constituído por 3 elementos. E então cá estão eles exemplificados de uma forma grosseira, ainda que pode ser visualmente atrativo, mas não deixa de ser grosseira. E então temos 3 corpos ou 3 elementos. Pelo menos há quem, por exemplo, fale do perispírito e o divide em mais corpos e tudo mais, mas a grosso modo isto para nós é o que nos interessa. E então falamos, por exemplo, do corpo. O corpo físico é o mais fácil de perceber, que é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós sentimos, é aqueles que nós experimentamos, até pelo empirismo, como já referimos também, é de natureza animal, é de natureza física, grosseira. E depois temos o espírito, de natureza espiritual. Não nos peçam uma definição de natureza espiritual, porque não vamos saber dá-la como deve ser. Mais à frente um bocadinho vamos ver a ótica dos espíritos sobre o que é a natureza espiritual, que é algo muito, muito objetivo, bem ao contrário de nós, que ainda não conseguimos percebê-lo muito bem, por estarmos limitados à grosseria dos nossos sentidos físicos. Desculpem o pleonasmo. E depois o perispírito, de natureza, entre aspas, e vamos retirar as aspas num caderno posterior, de natureza semimaterial, meio matéria, se é que isto pode existir, mas vamos ver com o tempo de que é que estamos a falar. Então, mais uma vez, por incrível que pareça, o espírito é que é o ser real e definido. Então, nós somos espíritos e não matéria, como nós vivemos iludidos, não é? Nós vivemos iludidos que somos um corpo físico, não somos nada disto. Nós somos um espírito que, por acaso, enquanto encarnados, estamos mergulhados num corpo físico de carne que nos ilude, porque é aquilo que somos capazes de ver. Então o espírito pertence a diferentes classes, de acordo com o grau de evolução que cada um de nós tem. E uns podem ser muito ignorantes e outros podem ser muito sábios, diferentes de bons e maus, que também devemos fazer uma distinção do que é realmente ser bom e mau, ou do que é ser sábio e ignorante, que umas coisas levam às outras. Evolui sempre. Falaremos disto um bocadinho também no caderno 6, quando falarmos, por exemplo, da reencarnação, em que falamos, por exemplo, na impossibilidade do espírito reencarnar em corpos de natureza, entre aspas, inferior, excluindo a hipótese da mente em psicose,
mesmo que apoiado pela questão do castigo, no aprendizado pelo castigo, que supostamente os defensores desta teoria defendem. Então, a marcha do espírito é sempre evolutiva pela positiva. Tudo aquilo que nós adquirimos é nosso, pertence-nos. Até quando? Para sempre. Todos os conhecimentos que adquirimos em todas as fases da evolução, até nas formas rudimentares, até nas formas inferiores, nos reinos inferiores, nos reinos vegetais, nos reinos da animalidade, tudo aquilo que nós aprendemos com o instinto, todos aqueles instintos de conservação, os instintos de reprodução, tudo isso formata-nos ou nos formatou enquanto seres. E estão cá em termos de software, pertencem-nos. A marcha é sempre evolutiva, é uma marcha positiva. Quer dizer, admitir que o espírito pode avançar e retroceder, com que finalidade? Com que objetivo? O que é que nos traz de bom? Em que é que isto nos enriquece? Em nada. Então, aquilo que nós aprendemos é sempre nosso. Curioso, por exemplo, Kardec perguntar no livro dos Espíritos, será possível a um espírito lembrar-se de todos os seus pensamentos? E dizem os espíritos, se quiseres, podes fazê-lo, até ao mais pequenino pensamento. Até ao mais pequenino pensamento. Aos mais vulgares. É uma questão de querermos. Também está bem subjacente a questão da necessidade. Ora bem, eu hoje estive aqui, caiu-me isto ao chão e tal, o que é que isso contribui para a minha felicidade, recordar-me disto, se não for importante em termos evolutivos num futuro mais longínquo. Pode não interessar muito, mas o que interessa realmente é que o espírito pode fazer isso, tem essa capacidade. É como nós armazenarmos informação num disco duro de um computador. Nós inserimos a informação, guardamos numa pastinha, atribuímos-lhe um nome e tudo mais. Ela está lá. E nós podemos trabalhar com o disco duro daquele computador eternamente, só não avariar, é claro, e não aceder àquela informação. Mas, no dia em que nós quisermos, se conhecermos o caminho, podemos aceder àquela pasta e 10 anos depois, ou 20 anos depois, ou 100 anos depois, não interessa, desde que a maquinaria continua a funcionar, aceder àquele tipo de informação. É aquilo que nos caracteriza. Não somos um disco duro, mas o disco duro é algo muito semelhante ao espírito. Então, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, armazenamos em diferentes pastas que podem ser acedidas num futuro longínquo e nas quais podemos ver o que é que lá existe, se quisermos e se nos fizer falta. E é muito interessante isto. Pensar que tudo aquilo que adquirimos em termos de conhecimento nos pertence. Passamos por muitas existências físicas como homem e pelas mesmas, em termos de número, por várias existências espirituais enquanto espírito errante. E convém já definir também o que é um espírito errante, porque quem se inicia na doutrina espírita, quando ouve isto pela primeira vez, pode pensar que um espírito errante é um espírito que comete erros. Ora bem, nós cometemos erros, é evidente, enquanto não chegarmos à perfeição havemos de os cometer sempre, ou pelo menos não havemos de fazer as coisas sempre direitinho como deve ser. Mas um espírito errante, no conceito de errante, de viajante. Então, um espírito errante, o que é? Um espírito errante é um espírito que se encontra num plano espiritual e que ainda tem necessidade de reencarnar. Há de voltar ao mundo material. Isso é um espírito viajante, que vai e vem nesta lei das sucessivas encarnações. Mais alguns princípios fundamentais do espiritismo. Os espíritos encarnados, que somos nós, habitam os diferentes globos do universo, ou seja, a defesa aqui da pluralidade dos mundos habitados, da necessidade de que, até racionalmente para nós, e como dizem muitos investigadores, até de renome internacional, não faz sentido nenhum que exista algo tão grandioso para nada. Reparem, é que nem sequer chega a ser para nos recriar em termos visuais, porque alguns destes mundos estão tão longe que nós nem sequer os conseguimos ver. Então, daí que o Espiritismo defende, e iremos ver isso mais à frente, no caderno 7, como é que é esta história da pluralidade dos mundos.
Falámos ainda, ou defende ainda, que os desencarnados povoam o universo ou o espaço fora do mundo material. Pode criar aqui também alguma fantasia, e se nós não tivermos o cuidado de estudar o Espiritismo de forma lógica, se nós não estudarmos o Espiritismo a começar pelas suas bases, no caso da codificação espírita, e pegando logo no Livro dos Espíritos, e às vezes aventurámo-nos em leituras ou aconselhamos leituras a amigos nossos, por exemplo, sem qualquer tipo de mérito para as obras, mas o que demonstra uma atitude inconsciente da nossa parte, aconselhamos, por exemplo, leituras de livros, de outros livros que não a codificação. Estou a lembrar-me que é muito comum, por exemplo, e de acordo até com esta imagem que nós estamos aqui a ver, que é uma imagem criada para o filme do Nosso Lar, em que pretende retratar a colónia do Nosso Lar. Há muitos amigos espíritas que aconselham a leitura, pegam neste livro e então, olha, comece por aqui. E quem nunca leu a codificação, quem nunca pegou no Livro dos Espíritos, quem não sabe o que são os espíritos, como vivem, o tipo de hábitos que têm, como é a vida dos espíritos depois da morte do corpo físico, pegam neste livro, e isto nós constatamos porque várias pessoas já o fizeram e realmente com o tempo depois acabam por nos dizer isto, acham aquilo uma autêntica obra fantasiosa e de ficção, e é natural, demonstra espírito crítico e uma postura inteligente até sobre o assunto, porque estarmos a ler sem sabermos o que é um espírito, sem sabermos o que é o mundo espiritual, estarmos a atribuir, olha, sabes, toma lá isto é espiritismo. Aquilo realmente provoca confusões e, no mínimo, podem achar que nós somos meios avariados da pinha e com alguma razão, não é? Porque realmente alguma coisa não anda... Se nós acreditarmos naquilo tudo, sem termos uma base filosófica sustentada por aquilo que nos foi dado no código doutrinário do Espiritismo, é realmente mais do que compreender, é mesmo acreditar. E então isto seria, por exemplo, uma atitude dogmática, se não entendêssemos isto como deve ser. O mundo, os desencarnados povoam um espaço fora do mundo material. Não tem que ser forçosamente em colónias, longe daqui. Pode ser aqui mesmo ao meu lado, não é? Porque o mundo, ao nosso lado, o mundo espiritual coabita, ao contrário, o mundo material coabita no mundo espiritual. Então são mundos, e como diz aliás, é muito usado este termo, são mundos paralelos. Está aqui mesmo ao nosso lado. Com certeza estarão aqui alguns tipos de espíritos ao nosso lado, alguns a tentar provavelmente prejudicar-nos e outros a tentar ajudar-nos. Estão aqui ao nosso lado, não os vemos porque as nossas ferramentas mediúnicas não estão afinadas para perceber isso. De qualquer forma sentimos-los variadas vezes. Visto que os espíritos existem, e na base daquilo que vimos no caderno anterior também, nos 6 pilares do espiritismo, naquela sequência lógica, Deus, imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, reencarnação e a pluralidade dos mundos, cá está mais uma vez a abordagem à comunicabilidade dos espíritos, que se dá através dos fenómenos mediúnicos, que pode ser mais ou menos ostensiva e pode ser, e varia em vários tipos de género. Desde uma mediunidade de visão, neste caso particular, numa mediunidade de psicografia ou da escrita, em que os espíritos usam a ferramenta mediúnica, o médium, e utilizam a sua mão, como nós utilizamos um telemóvel para comunicar, por exemplo, à distância, ou a internet, para entrar em comunicabilidade connosco, sem que o médium seja propriamente o centro da questão. Qual é o centro da questão? É a ideia, é aquilo que os espíritos nos querem dizer. O médium é apenas é um apêndice, e perdoem-me se isto não soa assim muito bem, mas é mesmo assim. O médium é uma necessidade e não o ponto principal da comunicabilidade. Um erro crasso é ver-se muitas vezes esta importância que se atribuem aos médiums só porque é médium, e muitas vezes o médium tem que ser o dirigente e então uma associação quase que não pode viver sem médiums. Isso é mentira. Uma associação espírita pode viver e pode subsistir sem qualquer tipo de atividade mediúnica ostensiva. Atividade mediúnica haverá sempre, até nós próprios enquanto seres normais e vulgares, que não têm uma mediunidade ostensiva, só pelo simples facto de nos comunicarmos com o nosso espírito protetor, ou deste nos intuir, já demonstramos ter
E ainda bem, porque a mediunidade pertence de toda a humanidade, de todos os seres humanos, uma faculdade orgânica inerente a todos os seres humanos. Só por isso é que é possível aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos guardiães, ou anjos guardiães, como quisermos chamar, comunicarem-se connosco e intuírem-nos as suas boas ideias. Nós vamos dando assim metendo aqui umas colheradas sobre a mediunidade, porque ela realmente não está prevista com substância dentro deste curso. Mas sabemos que é um assunto que gera muita curiosidade e que motiva muitas pessoas a procurarem, por exemplo, a questão, o espiritismo. Os princípios fundamentais do espiritismo, por exemplo, defendemos também que os espíritos são atraídos de acordo com a lei da afinidade. Então, a imagem aqui é elucidativa daquilo que nós queremos transmitir. Os espíritos, não tendo corpo físico, sendo desencarnados, porque estão fora da carne, precisam de comunicar-se e não usam uma linguagem articulada, não usam os órgãos da fala. E é interessante ver, como iremos ver também no perispírito, já num caderno a seguir, onde estão circunscritos os sentidos dos espíritos? Em lado nenhum. Isso é uma limitação nossa. Nós é que somos limitados pelos órgãos dos sentidos dos físicos estarem circunscritos a determinados órgãos. A visão aos olhos, e quem não tiver olhos para ver não consegue ver nada, fica invisual. A audição aos ouvidos. Os espíritos ouvem, sentem, veem em todo o seu ser. Iremos ver mais adiante quando falarmos especificamente sobre a questão do perispírito. Então a linguagem do espírito é o pensamento. E é assim que ele se comunica connosco, com os encarnados. E é assim que eles se comunicam também entre eles. O pensamento também é uma linguagem dos encarnados, nossa. E Joseph Rhine, demonstrou isso através do fenómeno, por exemplo, da telepatia. É possível espíritos ou seres, neste caso encarnados, seres vivos, homens e mulheres, comunicarem-se telepaticamente só porque um emite um pensamento e o outro capta. Então, o pensamento é chamado a linguagem dos espíritos. É engraçado ver aqui, então, juntando isto e montando isto nesta esquemática da lei das afinidades, quando, vamos usar aqui uma historinha, um exemplo, quando pais e mães veem, por exemplo, filhos a enverdarem por caminhos que não lhes interessam, a terem maus comportamentos, diz-se muitas vezes que os seus filhos, o meu filho anda em más companhias, anda mal acompanhado, não soube escolher as companhias. Esquecem-se, porventura, que as companhias dos seus filhos também têm mães e pais. E muito provavelmente essas mães e pais dirão que os seus filhos estão em más companhias e provavelmente as companhias desses filhos deles são os nossos próprios filhos. Então, quem aqui está bem e quem aqui está mal? É uma questão de afinidade. As pessoas aproximam-se, os seres aproximam-se, porque são afins em termos de pensamento, porque são afins em termos de ideias, porque são afins em termos de comportamento. É claro que uns são mais submissos do que outros, também é verdade, mas o que é certo é que a tendência está ali, há algo que os afiniza. Se uns se submetem, outros submetem, e só é possível submeter quem se deixa submeter. Então aqui também se pretende retirar a responsabilidade a determinada pessoa ou uma outra. A responsabilidade é sempre de todos, do tipo de pensamentos que cada um de nós constrói. Então, o pensamento, sendo a linguagem do espírito, é algo que o espírito liberta no espaço e é algo que outros conseguem captar. Muitos fenómenos mediúnicos operam-se só desta maneira. Os espíritos emitem o pensamento e o médium tem a particularidade de se afinar em sintonia com aquele pensamento e captar aquele pensamento que foi emitido pelo espírito desencarnado. Então é a velha história do emissor e do receptor. O pensamento sendo libertado para o espaço circula, e isto também é conhecido da física, através de ondas. Podem ser mais compridas, mais curtas, com maior ou menor amplitude, de frequência mais ou menos elevada. E se nós
E isto nós sabemos que existe, quer dizer, não estamos aqui a inventar absolutamente nada. As salas onde nós nos encontramos estão mergulhadas de ondas. Se estiverem a ver isto numa ligação, por exemplo, em wireless, as vossas máquinas estão a captar as ondas que vêm de um router e elas atravessam o espaço sem que haja qualquer tipo de apêndice físico, de qualquer cabo, a conduzir a informação. E a máquina lê. Porquê? Porque a máquina está sintonizada, está afinada para receber aquele tipo de emissão de ondas. O pensamento funciona exatamente da mesma maneira. Daí que dizermos o seguinte: eu fiz este tipo de ação porque fui influenciado por determinado tipo de espírito. Foi ele que me influenciou. Era um espírito obsessor, era um espírito inferior. Ora bem, meus amigos, se isto acontece realmente é porque as nossas máquinas estão afinadas de acordo também com aquele obsessor ou com aquele espírito inferior. Então a responsabilidade não é dele, é sempre nossa. Resta-nos saber em que tipo de frequência queremos estar afinados. Em que mundo queremos orbitar? Que tipo de mensagens queremos receber? Não é que nos interesse deixar de receber mensagens de espíritos inferiores, nada disso. O que nos interessa é que nós não sejamos, mesmo recebendo aquelas informações, não nos deixemos influenciar negativamente por elas. Interessa-nos que sejamos capazes de selecionar o tipo de pensamentos que queremos, sobre os quais nos queremos conduzir. Então, daí esta questão da lei da afinidade. Nós, sabendo isto, não podemos responsabilizar ninguém a não ser nós mesmos do tipo de pensamentos, do tipo de atitudes e do tipo de comportamentos que temos. E isto o Espiritismo ensina-nos, e não por medo, mas até porque nos convém, até porque aumenta a nossa saúde, convém-nos este tipo de atitudes. Que convivamos em esferas melhores, não vou dizer em esferas superiores, inatingíveis ainda para alguns, para nós, em esferas realmente de perfeição, mas que consigamos dar o salto para a sintonia seguinte, para a frequência seguinte, hoje e amanhã, por aí fora, até que estejamos num patamar em que consigamos apanhar também as ondas que são melhores para nós, captando na mesma as inferiores, porque aumenta também o tamanho da nossa onda, e então conseguimos captar o que está cá para baixo, mas deixando-nos conduzir e influenciar apenas por aquilo que é bom. Isso, então, é muito bom. Então, esta questão da afinidade e da atração e repulsão que é criada através dos pensamentos. Uma forma de percebermos isto também muito bem, e através de um exemplo, que é algo que não conseguimos explicar muitas vezes, porque não conhecemos esta esquemática ou esta mecânica. Quando nós conhecemos, por exemplo, alguém que nunca vimos de lado nenhum e naturalmente sentimos, por exemplo, uma simpatia ou então uma antipatia. Ali realmente nós somos emissores constantes. Nós poderíamos lançar agora um desafio a cada um que nos está a ver ou ouvir e dizer assim: olhem, parem por segundos de pensar. Impossível. Não conseguem. O pensamento é a atividade pela qual o espírito se expressa. É impossível parar de pensar. Então nós somos constantes emissores de ideias, de pensamentos, de energia. E somos também constantes receptores. Então nós chegamos muitas vezes a uma sala, vemos alguém e, sem saber como, eu afinizo-me com aquela pessoa. E depois, com o tempo, vamos a ver e realmente está ali alguém que pensa como eu, que sente como eu, não a 100%, é claro, porque isso, pelo menos no nosso patamar, não existe. Não comungamos de todas as ideias uns dos outros, e ainda bem, porque realmente assim o mundo torna-se muito mais completo e muito mais interessante, pelo menos na nossa faixa evolutiva. Mas está ali, constatamos que alguém realmente se afiniza connosco, que vibra numa sintonia semelhante à nossa. E isso explica-se muitas vezes assim. Então, a moral espírita é a moral ensinada por Jesus, daí que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Não é uma religião, mas é uma doutrina cristã.